É um prazer enorme falar um pouquinho sobre transformação, cultura organizacional, né, e como que a gente pode usar aí a metodologia ágil, né, e essa cultura ágil para transformar, né, a empresa. Sou Fabiana Rangel, tenho aí uma carreira mais ou menos aí de 15 anos, né, comecei como designer, né, em agências, depois fiz um MBA em gestão e marketing, tá? E minha carreira ela foi se desenvolvendo ao longo aí desses anos nessa parte de gestão de projetos, né? Hoje eu estou como Agile Transformation Manager na Ericsson, tá? E aí vim trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês, tá? Primeiramente, eu gostaria de fazer uma apresentação da Ericsson, que eu acho que muitas pessoas ainda talvez não conheçam, né? Porque é uma empresa hoje posicionada especificamente no mercado B2B, então o mercado de consumidor talvez não conheça o que a Ericsson oferta, né? Mas o que a gente costuma falar é que a gente entrega conexão, né? Então, a Ericsson é uma empresa centenária, né? A gente começou em 1876 na Suécia, e aí a gente vem ao longo de todos esses anos, né, décadas aí, inovando e transformando, né, os meios de comunicação, né, a conectividade, trazendo aí ao longo desses anos. Então, assim, a gente pode perceber numa linha do tempo quanto a gente vem evoluindo em termos de comunicação, né, e conexão, e hoje a Ericsson em números, né, nós somos aí mais de 101.300 funcionários ao redor de 180 países, tá? A gente tem aí um investimento muito grande em pesquisa e patentes, né, na parte de inovação em telecomunicações. Estamos presentes nos 5 continentes, tá? Então, a gente tem atuação nos 5 mercados globais, né? E essa é a nossa distribuição. E, basicamente, o que a gente faz, né? Como eu falei, trabalhamos para o mercado B2B, habilitando, né? Transformando o meio de comunicação e trazendo aí a conexão para as empresas e para o mundo, né, em termos globais. Né? Então, a gente está falando hoje de 5G. Hoje, a Ericsson, se a gente for olhar a evolução, né, a Ericsson hoje é líder de 5G no mundo. Né? E se vocês verem aqui ao longo do tempo, o que é interessante é a gente perceber que a evolução de habilitação de conectividade, ela está muito relacionada à inovação, né? As grandes transformações tecnológicas que ocorrem, né, por décadas, elas estão correlacionadas, sim, à habilitação de conexão. Então, se a gente olha há 20 anos atrás, né, que a gente ainda tinha a tecnologia 3G, a gente estava começando com o mobile, né, com a tecnologia mobile, e depois, em 2010, a gente começa com uma tecnologia de 4G, onde o app, o smartphone, ele já vem mais forte, você consegue fazer quase tudo pelo celular. Então, a nossa expectativa é que, nos próximos anos, com a tecnologia 5G, que você entrega uma conexão muito mais, com pouca latência, você entrega uma conexão que você não tem falhas, você consegue aí transformar a indústria, você consegue transformar a forma como as pessoas se relacionam com a tecnologia. Aqui eu trouxe um comparativo, né, que eu acho que traz um pouco essa conexão, né, entre a conexão e como a gente vai evoluindo tecnologicamente com relação às tecnologias emergentes, né? Então, a gente vai acompanhando que realmente você dar conectividade, você transforma a relação da sociedade com a tecnologia, né? E, como eu falei, a Ericsson hoje é líder global, né, de 5G, a gente já está presente nos 5 continentes, né, então, aqui no Brasil, a gente começou agora, né, essa corrida com relação ao 5G e vai transformar cada vez mais
o dia a dia das pessoas, começando, obviamente, pelas empresas, começando, obviamente, aí no mercado de indústrias, mas que isso vai também se refletir aí no dia a dia das pessoas, né? Então, pensando nisso, né? Olhando para todo esse cenário, quando a gente fala de casos de uso, né? Quando a gente fala de projetos, né? Onde a gente atua, na verdade, a gente atua praticamente em todos os casos de uso que habilita, né? Conexão. Então, a gente está falando da indústria automobilística, a gente está falando da indústria de construção, a gente está falando da indústria de transporte, né? Que aí a gente prover serviços, a gente prover toda a infraestrutura para que isso realmente possa ser atingido, né? E a nossa principal visão hoje, né, na Ericsson é justamente a gente não ter limite mais para conectividade, né? E aí ser pioneiro nessa questão de sustentabilidade, tá? E aí agora eu vou fazer uma conexão, né? Então, por que a Ericsson, ao longo desses centenários, né? Uma empresa antiga, uma empresa que precisa acompanhar a transformação, né? Então, assim, a gente está aí na quarta revolução industrial, né? Que a gente fala que é drivada pela digitalização de serviços. E a Ericsson, obviamente, por ser uma habilitadora, uma das empresas habilitadoras dessa transformação, porque ela entrega a conexão para o mundo, né? A gente está falando aí de 50% praticamente de conectividade no mundo. Então, nós precisamos também nos transformar. E quando a gente fala nos transformar, a gente sabe que vem acompanhado aí de alguns desafios, né? A gente sabe que hoje a gente vive num mundo VUCA, né, que é cada vez mais volátil, incerto, né, é complexo, ambíguo. Então, como é que a gente consegue entregar valor que, na verdade, nós não temos mais um mundo de commodities, de produtos, a gente precisa entregar experiências, né? Então, a gente precisa sempre, com o cliente no centro, uma visão end-to-end ali, entregar realmente o fim ali, a experiência para o nosso cliente, né? Então, a gente tem aí como principal objetivo, né, tornar a experiência do cliente mais fácil, né, aí trazendo qualidade. A gente participa dessa transformação, dessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, né? Então, como que a gente faz isso? Então, esse é um grande motivador para a Ericsson também se transformar, e a gente vem fazendo isso ao longo dos anos, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, né, o porquê, o motivador que a gente né, está se transformando, a gente se transforma sempre, o que a gente promove, né, nesse processo de transformação, e depois a gente vai falar um pouquinho do como. Né? A gente adaptou essa visão do House of Lean, que é do SAFe 5.0, que depois vocês podem visitar. Então, a gente transformou isso e adaptou isso para a nossa realidade da Ericsson, né? Então, quando a gente começou a falar de transformação na empresa, a gente elaborou alguns desafios, né, que eu já comentei aqui, sobre esse mundo VUCA, sobre como a gente entrega uma experiência fim a fim para os nossos clientes, como que a gente enxerga e coloca esse cliente no centro, né, como a gente agrega valor, e pensar em como a gente faz isso de forma ágil, né, que não dá mais para a gente esperar, né. Então, assim, o que isso significa para nós, né? A gente tem aí 3 pilares fundamentais, né, que a gente fala de tecnologia, a gente tem que capacitar, né, essa tecnologia, a gente tem que engajar as pessoas, né, mudar, transformar o modelo operacional, transformar ele em modelos mais eficientes, né, e aí, claro, aproveitar o que a gente tem hoje de mais inovador em tecnológico, em data, em insights, para que isso seja sempre priorizado, tá? E, por fim, né, como que a gente pode fazer isso acontecer, né? Como que a gente torna isso real, né? Então, sempre pautado no cliente como foco, né? O nosso foco principal é esse, né? A gente desenvolve capacidades ágeis, né, que eu vou mostrar um pouco mais para frente, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe do como, que eu acho que também é o objetivo aqui desse papo, né, mas
promovendo aí entregas, né, cada vez mais que agregam valor, que a gente chama de Minimum Value Product, que é aí o Viable Product, que é o MVP. Então, assim, a gente sabe que cada vez mais a gente precisa entregar valor, né, em curto prazo, né, e como a gente faz isso, tá? Empoderamento de equipes, então toda a parte de engajamento, de mudança de mindset, né? Então a gente vai trabalhar com as pessoas, enfim, na organização, porque isso precisa ser transformado, né? E a trabalhar sempre no modelo de ágil, que é essa questão da mudança, né? A gente acertar a mudança, aceitar mudanças, aceitar falhas e saber fazer correções rápidas, né, ao longo do tempo, porque a gente vive num mundo incerto, né? Então, acho que a gente definiu alguns pilares, e aqui, para nós, assim, o sucesso, né, desse trabalho de transformação que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né, é justamente definir algumas etapas, né, que foram fundamentais no projeto, né? Então, a primeira delas, como eu falei diversas vezes, é a gente ouvir, né? Ouvir o nosso cliente. Quando eu falo nosso cliente, a gente tem o nosso cliente direto, né? E tem o indireto, que é o cliente do nosso cliente. Afinal, nós trabalhamos para empresas, né? Mas a gente entrega no final do funil, existe ali o cliente que vai utilizar aquele serviço, e aquilo tem que ter um valor agregado. Então a gente também apoia as empresas, as operadoras, a como a gente pode entregar valor nesse ciclo, né, nessa cadeia. A gente trabalhou, então, escalando a agilidade, né, no nível de programa, no nível de portfólio, para que a gente pudesse ter uma visão end-to-end. Então, a gente começou a transformar a empresa olhando para isso, né, escalando o ágil de diferentes formas e adaptando isso para a nossa realidade, tá? Habilitando, assim, toda a parte de tecnologia e arquitetura, instalando centros de excelência, modelos de DevOps, né, modelos de agilidade que a gente pudesse trazer, automatização daquilo que a gente entende que vai tornar o nosso dia a dia mais fácil, né, mais simples. Toda a parte de transformação, de treinamento, de mudança de mindset. Então, a gente preparou todo o leadership team para que pudesse ser um agente de mudança, de transformação, e que isso fosse cascateando para toda a companhia, né? E, claro, aí a gente aproveitar e conectar isso num modelo de data-driven, né? Que é o modelo que a gente vai também acelerar a parte de business, né? Basicamente, assim, o que significa tudo isso, né, em termos de estrutura? Como eu falei, a gente não tem, né, nesse mundo incerto, então a gente precisa ser muito rápido, ágil, então a gente pensa no modelo MVP. Mudamos a estrutura organizacional, né, de um modelo mais hierárquico, trabalhando em silos, para um modelo mais ágil, colaborativo, né? Então a gente também mudou um pouco a estrutura de como a gente se relaciona, né, em times e projetos, para que a gente pudesse ter mais assertividade na entrega, né? E toda essa questão de liderança e como que a gente trabalha aí a parte de liderança. E um dos conceitos fundamentais, né, que eu acho que eu gosto de trazer fazer ágil é diferente de ser ágil, né? Tem uma diferença muito grande. Então, e as empresas, quando a gente começa a falar de agilidade dentro de uma empresa, normalmente há um problema de entendimento de conceito, onde as pessoas acreditam que o fazer ágil é, sim, utilizar frameworks, utilizar boards, utilizar algumas cerimônias, né? E aí eu já sou ágil. Não, na verdade, o ágil também, ele contempla, e aí o benefício é muito maior quando a gente tem mudanças de mindset, né? Quando as pessoas pensam de forma ágil, né? Numa estrutura que realmente possibilita a troca, né? E que você pode ali
colocar em prática todo o manifesto ágil, né? Então, a gente promove dentro da companhia uma cultura de growth mindset, né? Para que as pessoas aí lideram, né? Que consigam liderar por agregação, né? Por time e não aquela hierarquia. Então, isso a gente também valoriza muito. E isso promove, esse é o maior ganho de quando a gente faz o projeto de transformação, é quando a gente começa a transformar olhando para os princípios e valores, né, antes das práticas, né, então, a princípio, a gente tem que modificar a mentalidade das pessoas, a gente coloca o valor do ágil dentro das nossas value streams, a gente entende o que a gente pode fazer para melhorar, para tornar mais simples o processo, né, baseado em nossos princípios, e aí sim a gente escala para as metodologias que forem mais adequadas para a nossa realidade, né? E assegurar que isso vá, sim, ocorrer e acompanhar isso ao longo do tempo, tá? A gente, como todos aqui já devem conhecer, né, o Agile Manifesto, então acho que a gente trabalha muito focado nisso para tornar simples, né? A gente tem que ser fácil, né? A gente tem que entregar de forma simples. Então, a maior aprendizado que a gente tem dentro do Agile, né, é justamente isso, né? A gente está pronto para mudanças e trabalhar de forma colaborativa para isso, tá? A Ericsson, ela utiliza o SAFe 5.0, tá? Que é o Safe Scale Agile, né? Então, a gente sabe que empresas de grande porte, que tem um portfólio, que tem soluções que a gente chama de trem, que dentro desse trem tem algumas entregas que precisam estarem sincronizadas, então a gente trabalha nesse modelo, a gente usa o SAFe como um modelo de framework para trabalho, mas não encaixotado como ele é, né? Nós criamos nós desenvolvemos, então, que a gente chama de EXAM, que é o Ericsson Scale Agile Methodology, que é uma versão adaptada para a nossa realidade de telecom, de empresa centenária, de empresa que vem se transformando. Então, a gente adaptou o modelo do EXAM para a nossa realidade e que, consequentemente, entrega assim, o mesmo valor e que a gente entende que é a melhor forma mesmo de se entregar aí uma cultura ágil dentro da empresa, tá? No processo de como que a gente faz isso, né? A gente tem o Fast Track Model, né, de implementação de projetos, né, dentro do SAFe, e a gente adaptou também, né? Então a gente começa desde do treinamento dos agentes de mudança, com esse treinamento, criação de um centro de excelência, que é uma coisa que eu vou falar na sequência. A gente faz toda a identificação da value stream, depois a gente cria um plano de implementação, que começa a desenhar aí o plano de a PI Planning, né? Começa a fazer toda a parte de integração disso, né? Cria essa coligação, né? Que a gente chama. E isso vai rodar em ciclos, né? Isso a gente roda em ciclos e vai experimentando e vai, assim, aprimorando, tá? E vai escalando isso para toda a companhia. Nós temos um centro de excelência que é o LACE, né? Que também é pautado no SAFe. Então, a gente tem hoje dentro da companhia um LACE, ele é global, e aí ele cascateia para as nossas unidades de negócio, né? E a gente tem os princípios da onde a gente precisa para controlar, para garantir que todos os projetos, né? Assim como a cultura PMO lá atrás, né? A gente usa o LACE aí para garantir que nós estamos seguindo aí o processo, pelo menos, ou a cultura, ou a mentalidade, e serve como um apoio, né? O LACE, ele é como um apoio para os demais times ao redor do mundo, né? Então, nós temos Agile Coach, nós temos Scrum Master, nós temos Product Owners que estão
que fazem parte desse centro de excelência, que apoiam também os times locais, para que eles tenham aí um suporte operacional, um suporte de entendimento. Então, é nesse time, nessa centro de excelência que a gente controla aí se nosso caminho está dentro do contexto, né? Então, a gente tem aqui os princípios do LACE, que na verdade, é para criar isso, uma coligação, né? De pessoas ali que podem dar suporte ao redor dos projetos, né? E que possam aí colaborar entre si, trazer conhecimento, compartilhar histórias, né? Compartilhar aí conhecimento para que isso possa ser perpetuado, né? Ao redor da empresa. E basicamente a gente usa assim um modelo Scrum, né, onde a gente começa ali na parte de preparação, né, que daqui um pouco eu mostro um pouco mais no detalhe para vocês, mas a gente começa na parte de preparação, e eu acredito que aqui é projeto por projeto, né? Então vai depender muito da característica de projetos, mas no final a gente passa pelos processos de definição, prototipação, aí definir os pacotes de entrega das sprints, né? Sempre pensando em como a gente pode entregar no mínimo produto, né? Viável aí dentro desse processo. E a gente vai fazendo os testes, né, de qualidade, e depois isso entra numa escala, né? A gente tem, claro, projetos que são menores, a gente tem projetos de anos, a gente tem, então, tudo isso tem que encabeçar, enquadrar dentro da realidade de projetos, tá? Nossos pilares, né, de o que é factível, né? Então, do aspecto de inovação e colocando sempre o usuário no centro, né? A gente avaliar aquilo que é possível tecnicamente, viável, né? Para o negócio e que seja desejável do ponto de vista de valor para o cliente. Então, é importante que a gente sempre, na hora de definição de escopo, na hora que a gente está fazendo criando a nossa proposta de valor dentro da value stream, sempre colocar esses pilares, né, e criar essa matriz de priorização. Usamos a abordagem de design thinking, né, colocando o cliente no centro. Então, em alguns casos, a gente começa lá atrás, né, junto com o cliente, dentro das nossas áreas internas de desenvolvimento de produto, né, entendendo quais são as reais necessidades, e isso vem cascateando e faz um plug and play aí de quando a gente começa a entrar na fase de desenvolvimento, né? Para quem não conhece o SAFe Framework, depois vocês procuram, é uma metodologia de escalar o ágil dentro de uma organização, quando você não tem somente um Scrum Team, quando você tem múltiplos Scrum Teams trabalhando em treinos, né, que a gente chama, e aí tem algumas cerimônias que são um pouco diferentes, né, a gente tem cerimônias de PI Planning, né, e depois disso a gente faz cerimônias de sync, para poder fazer o sync entre os treinos, para que as entregas sejam sincronizadas de forma correta, né? A gente usa algumas ferramentas para nos apoiar, né, do ponto de vista de gestão, ferramentas como Gira, ferramentas Kanban, então, que não é limitante, né? A gente está sempre aberto para inovação, e é claro, a depender de clientes, mas assim, a gente está sempre buscando uma forma de trazer agilidade, né? Facilitar e também poder automatizar alguns processos para que a gente tenha aí uma visão de entrega, né? Porque quando a gente fala de framework, quando a gente começa a falar de ferramentas, a gente tem que extrair o que é melhor de simplicidade disso, né? Trazer aí uma visão, a gente consegue ter uma traçabilidade, a gente consegue trazer dashboards de performance, a gente consegue ter um controle maior, né, das entregas, né, e de qualidade que a gente está entregando. Então, as ferramentas, elas devem ser usadas para isso, e é por isso que eu vou terminar aqui, vou passar um vídeo para vocês, depois eu vou voltar para a gente bater um papo, mas é isso.
Seu time de marketing perde muito tempo no dia a dia tentando atrair novos visitantes ao seu site para gerar novos leads? Já ouviu falar em automação de marketing? Faça já o seu teste. Dinamize, automação de marketing que gera resultados.